Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, 2 de maio de 2023, 21 horas, eu estou aqui para mais uma revelação do Evangelho da Graça de Deus, que nós que temos a mente ativada, que temos entendimento, chamamos de pérolas. Porque é um Evangelho diferente do evangelho que víamos lá no sistema religioso. Aquelas mesmas coisas, aquelas mesmíssimas, onde se fazia leituras dos livros históricos chamados por eles de evangélico e contava, aquelas parábolas, aquelas narrativas contadas por Jesus nos seus dias aos seus ouvintes. Leitura de salmos, aquelas histórias que estão lá no Antigo Testamento, dos livros chamados históricos, como de Reis, 1º e 2º, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel. E era assim que nós ouvíamos as mensagens lá dentro do sistema religioso. Aquelas mensagens sempre de acusação, aquelas mensagens sempre dizendo que vamos para o inferno, que estamos em pecado, enfim. A graça tem uma palavra totalmente diferente daquilo que se ouve, daquilo que se escuta dentro dessas sinagogas. Hoje a gente percebe essa grande diferença do evangelho da circuncisão para o evangelho da incircuncisão. Do evangelho que fora revelado a Pedro pelo Cristo Nazareno, do evangelho que fora revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. E eu quero dar o tema de hoje: o evangelho da circuncisão era chegado o reino dos céus, e o evangelho da incircuncisão, o reino de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 7 diz assim: pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Paulo aqui, escrevendo aos irmãos da Galácia, ele diz que o evangelho confiado a Pedro foi o da circuncisão, como eu acabara de ler. Esse evangelho da circuncisão foi operado eficazmente por Deus para o apostolado da circuncisão. Ele fora dado a Pedro e aos demais apóstolos. O Nazareno disse aos 12: ide, portanto, e fazei discípulos. Porque este evangelho deveria ser anunciado àquele mundo de Israel. Porque o Nazareno, ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios, eles não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Eles estavam fora. Nós vamos ver isso durante a pregação dessa mensagem. O apostolado de Paulo, ele era totalmente diferente do de Pedro e dos demais apóstolos. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e subi por causa de uma revelação, e leis e pus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse
ou não tivesse corrido em vão. Ele diz, eu subi por uma revelação. E lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. E particularmente aqueles que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse ocorrido em vão. A razão por que Paulo foi expor o evangelho que pregava a Pedro e aos demais apóstolos devia-se ao fato deste evangelho de Paulo ser um evangelho diferente, um evangelho novo, um evangelho totalmente contrário ao evangelho da circuncisão, que fora dado a Pedro e os demais apóstolos. Este evangelho de Paulo, ele foi ignorado por eles. Tanto Pedro quanto os demais apóstolos e tantos outros ignoraram o evangelho pregado por Paulo. O evangelho da graça de Deus. Assim como nos dias de hoje, nós que pregamos o evangelho da graça de Deus também somos ignorados. Como eu tenho dito em algumas mensagens, esse evangelho da graça de Deus, para eles do sistema religioso, é o evangelho contraditório. Eles não aceitam, em hipótese alguma, porque é um evangelho sem rudimentos. É um evangelho sem preceito, sem interferência alguma de homem. É um evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado. É um evangelho sem ruga, sem mácula. Mas eles preferem o evangelho da circuncisão. Tanto preferem que eles vivem nos dias de hoje na prática dos rudimentos da lei de Moisés. Moisés ainda é lido dentro dessas sinagogas. Paulo, ele fala que quando se lia Moisés, o véu estava posto. O véu posto sobre o rosto não permite enxergar essas verdades da graça de Deus, esse alimento sólido, essa pérola da graça de Deus. Quem vive esse evangelho sabe da diferença, e a diferença é muito grande do evangelho da religião. Esse evangelho da graça de Deus, ele exalta tão somente o Pai dos Espíritos. Coloca tão somente Deus como único e soberano, como Senhor de tudo e de todos. Esse evangelho da graça de Deus reconhece a soberania de Deus. Ele não divide a glória de Deus. Ele exalta sempre o Senhor. Quando lá dentro desses lugares o homem é a primazia. O homem tem títulos. Eles buscam ocupar os primeiros lugares. Eles se colocam numa condição superior aos demais. A acepção de pessoas. Tanto é que ali dentro daquelas sinagogas há inúmeros cargos dados às pessoas para se destacarem das demais. Desde o porteiro até o apostolado. E daqui uns dias não se espante. Vocês verão homens com títulos de semideus. Porque a prática deles já os coloca nessa posição. Eles se dizem autoridade espiritual. Eles se dizem anjos da igreja. Eles se dizem ungidos de Deus. E que todos têm que reverenciá-los
tem que respeitá-los, tem que viver debaixo das suas autoridades. É assim esse evangelho dentro desses lugares. Então, como eu disse, é ignorado também nos dias de hoje, assim como nos dias de Paulo. Eles seguem e pregam o evangelho da circuncisão. Eles ignoravam, porque fora revelado exclusivamente a Paulo, como parte da dispensação da graça de Deus que o Senhor dera unicamente a ele. Esse evangelho da graça de Deus, ele não fora revelado a Pedro e nem tampouco aos demais apóstolos. Somente a Paulo. Ele foi o único escolhido, ele foi o único separado. Ainda como Saulo, conhecido lá em Tarso, ele ouviu a voz do Cristo ressuscitado que perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele foi o vocacionado, ele foi o escolhido. A princípio, muitos ali estavam rejeitando a Saulo, porque Saulo foi um perseguidor que encerrou muitos em prisão, voltou para que muitos fossem mortos. E quando Jesus manda que Paulo vai procurá-los, por eles rejeitariam Paulo. Porque eles conheceram o Cristo Nazareno, eles viveram ao lado do Cristo Nazareno, eles acompanharam o Cristo Nazareno no seu ministério. Paulo não. Paulo nunca esteve com ele, literalmente falando. Eu quero ler em Efésios capítulo 3, porque aqui não é falácia. Aqui não é falácia. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor Jesus, por vós quem? Ó gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. O Nazareno sempre recomendava aos seus apóstolos: não entreis pelos caminhos dos gentios nem dos estrangeiros. Mas Paulo, ele diz aqui que para convosco me foi dado essa dispensação da graça. Os gentios agora estavam inclusos. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação. Como acima, em poucas palavras, eu vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outra geração não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Foi feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, menor de todos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Comparando esse texto que eu li com Gálatas, capítulo 5, versículo 1, olha o que Paulo diz:
Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firme, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Na verdade, é Gálatas 1:1. Desculpa-me. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ainda no versículo 11 ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Nem o recebi, nem aprendi de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Daí pergunto, por que o sistema religioso, ele continua pregando esse evangelho da circuncisão, pregado por Pedro e pelos demais apóstolos? Por que eles ainda fazem isso? Por que eles continuam ainda pregando este evangelho com rudimentos, com preceitos, com normas, com regulamentos e tantas outras coisas juntas? Se o evangelho que Paulo pregava é o mesmo que Pedro pregava, queridos religiosos, por que razão Paulo lhes dá os nomes diferentes? Chamando o evangelho que pregava e que Pedro ignorava de evangelho da incircuncisão. E ao que Pedro pregava, ele chamava de circuncisão. Segundo Gálatas, capítulo 7, versículo 8. Capítulo 2, versículo 7 e 8. O Nazareno enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Vocês podem ler isso lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Também no capítulo 4, no versículo 17. Também no capítulo 10, no versículo 7. Dizeis: é chegado a vós o reino dos céus. Esse era o evangelho da circuncisão, que o Cristo Nazareno mandou que os 12 mais Pedro fossem e pregassem e anunciassem. Era um evangelho exclusivamente para os judeus, para o seu povo, porque ele veio para salvar e buscar o seu povo. Ele veio para cumprir a lei. Esse evangelho anunciado por eles não tem nada a ver com o evangelho que o ressuscitado revelou a Paulo, para que alcançasse os gentios que estavam excluídos da comunidade judaica. Paulo não pregou esse evangelho da circuncisão, que é chegado o reino dos céus. Em Atos, capítulo 28, Atos 28, versículo 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. No 30 diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus. Paulo fala o reino de Deus, que não é necessariamente o mesmo que o reino dos céus. O reino dos céus eram para os judeus, era para aquele mundo de Israel. E o reino de Deus eram para os gentios. O reino de Deus é muito mais do que o reino dos céus. Sabe por quê, queridos?
porque o reino de Deus é espiritual. O reino dos céus era mais físico, era mais material, era mais referente àquilo que os judeus viviam e estavam vivendo. A lei continha ritos, continha liturgia, continha cerimoniais. E a lei foi dada para eles. E eles não conseguiam cumprir, tropeçavam na lei. E foi preciso que o Cristo Nazareno viesse para que pudesse cumprir a lei. Romanos, capítulo 14, versículo 7, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja a diferença do reino dos céus, que Jesus mandou que eles fossem e pregassem, para o reino de Deus. Muitos naqueles dias seguiam Jesus pelos milagres que eles faziam. Eles iam em busca de curas, de comida. Porque Jesus multiplicou pães. Jesus os alimentou fisicamente. Eles eram doentes, enfermos, e Jesus os curava. E eles seguiam Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia. E eles não conseguiam perceber que era o Messias que estavam entre eles, que veio para os salvar. Mas aqui, Paulo dizendo aos romanos, o reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O templo de Jerusalém foi destruído. E a Jerusalém hoje ela é espiritual. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. É justiça, alegria, paz no Espírito. O reino dos céus era físico. Era o quê? Material. Mateus, capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz. Mateus 8, 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-á à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No físico, a comida. No físico, a bebida. No físico, a vestimenta. Por isso que o Nazareno, lá em Mateus capítulo 6, ele disse, não andeis ansiosos nem inquietos com o que hás de beber, de comer e de vestir, porque eram assim que eles se comportavam. Estavam sempre preocupados com comer, beber e vestir. É o reino dos céus, é o reino físico. Ele é material. No físico eles esperavam todas essas coisas. No espiritual, não. Então Paulo pregou o reino de Deus. Ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, eu sempre cito esse versículo nas minhas mensagens. Ele escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do cima e não nas coisas da terra. E lá, dentro dessas sinagogas,
Eles estão voltados para o físico, para o material. Dão dízimo para tentar ser abençoado. Ofertam com o intuito de ser abençoado. Tem aí essas igrejas neopentecostais que estão assim lotadas porque as pessoas estão necessitadas e eles prometem. E as pessoas infelizmente acreditam e vão em busca dessas falsas promessas. E lá eles arrancam dessas pessoas tudo que eles podem arrancar. O evangelho de Pedro, vender tudo em comum. Leia lá Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Era voltado para as coisas materiais. O que Paulo pregava, olha o que ele diz a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O que é que Paulo estava dizendo? O que ele está dizendo aqui? É andar por fé, é viver por fé, é tomar posse, é tão somente crer que ele é quem cuida, que ele não vai deixar faltar, que ele já providenciou tudo e todas as coisas, e assim nós vamos crescendo em graça e no conhecimento, nós vamos avançando cada dia mais, reinando em vida e descansando nele. Certo de que nele somos mais do que vencedores, certo de que o Deus de Pai nos supre todas as nossas necessidades. E estamos voltados para o mundo espiritual de Deus, já assentado com ele nas regiões celestiais. Os seus apostolados são distintos, ou seja, o apostolado de Pedro e dos demais apóstolos para o apostolado de Paulo são distintos, são diferentes, não são os mesmos. Então este evangelho pregado e ensinado pela religião é o da circuncisão. Não é o evangelho da graça de Deus. Até por mais que eles digam, que eles citam a graça de Deus, mas eles não vivem o evangelho da graça de Deus. Essa semana, um abençoado pastor assembleano, ele veio me fazer uma pergunta: por que vocês, já que não combatem tanto o templo, por que vocês não vão para as praças públicas ganhar almas para Jesus? Eu nem respondi. Até disse para ele: se você vier à minha casa pessoalmente, eu te dou uma resposta, mas por aqui não. E não respondi ele pelos atos. Esse evangelho pregado ainda hoje fora dado aos 12. Esse evangelho não é o evangelho revelado a Paulo. Esse evangelho da religião, das instituições evangélicas, do sistema religioso. O evangelho revelado a Paulo é o evangelho da graça de Deus. Então, essa é a diferença. O evangelho da circuncisão era chegado o reino dos céus. O evangelho da incircuncisão era chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça e alegria no Espírito. O seu reino está dentro de cada um de nós. Nós não precisamos ir nos templos buscar a Deus, porque Ele habita em nós. Nós não precisamos ir no templo cultuar, como eles dizem. Nós cultuamos a Deus 24 horas por dia. Diariamente estamos cultuando a Ele. Beijo no seu coração, forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.